Existe uma frase muito antiga em que talvez nossos avós, ou até nossas mães, falavam que briga entre marido e mulher, ninguém mete a colher. Isso hoje não existe mais. A violência doméstica, ela aumenta a cada dia. E com a pandemia, só veio a mostrar a necessidade de ações mais efetivas. Mesmo com a Lei Maria da Penha, ainda se tem uma ideia de vergonha de expor uma situação interna entre o casal. A violência não traduz apenas do homem bater na sua mulher, mas também de humilhá-la, de restringir direitos fundamentais de qualquer ser humano. Precisamos estar atento a cada sinal, precisamos denunciar e não deixar passar isso como se não fosse da minha responsabilidade. Nós fizemos, eu e o Leandro Marcucci, um vídeo ou uma série de vídeos para poder falar um pouco dessa situação e de que forma podemos ajudar a minimizar essa situação tão grave que ocorre em nosso país. E precisamos ter consciência de que devemos, sim, cada vez mais meter a colher. Tinha 9 anos. E aí eu fui dar tchau para meu pai. Ele estava olhando televisão, deitado assim no chão, e eu vim por cima dele aqui, assim, tipo, dar um beijo aqui por cima, né? Assim. E aí ele me pegou, botou a mão e me segurou no meio das minhas pernas. Eu não sabia o que fazer para sair daquele mundo, né? Eu pensava todos os dias como é que eu matava ele, como é que eu me matava depois. Já que eu não conseguia matar ele, daí, como eu não conseguia pensar numa coisa para matar ele, eu comecei a pensar como é que eu poderia me matar. Eu não sei, eu fiquei assim, sem saber o que fazer, eu fiquei um tempinho, eu não sei quanto tempo eu fiquei, mas eu fiquei assim parada e daí fui dormir. Saí e fui dormir. Depois disso que começou a ir a visitas noturnas no meu quarto. Quando eu fui em casa assim, brigava com a minha mãe. Eu discutia com a minha mãe. E daí eu dormi no meu quarto. E parece que ela nunca falou nada, sabe? Quando eu lembro assim as minhas perguntas, eu fiquei meio doidinha, eu acho que não tem. Tipo, eu ficava dentro do quarto, ele pegava e ele me amava, né? Ele falava, me amava, vinha com carinho, sabe? Eu tinha nojo. Ele gostava disso. E ele vinha com a mão, e queria passar a mão, sempre passando a mão, e aquilo me incomodava, assim. E me dava uma agonia, eu me lembro que eu chorava. E eu percebia que isso me deixava agoniado. Eu tinha medo que a minha mãe ouvisse. E daí ele dava umas paradas, então eu meio que controlava. Aquilo me dava um nervoso tão grande que, sabe assim, ao mesmo tempo eu não sei explicar, mas eu chorava. Então ele nunca teve uma penetração total. Nunca, porque eu ficava muito esperada. Parava. Depois ele começou a se passar, se esfregar, né? Ele começou a se masturbar, ele se esfregava, ele ficava tentando me convencer que era a melhor coisa pra mim era ficar com ele. Mas eu não, me dava um negócio e ele vinha, me dava um desespero e eu não conseguia mais me controlar, chegava lá, ele parava, ele nunca conseguia ir. Porque sempre minha mãe estava muito sempre perto, minha mãe trabalhava, ficava sempre em casa 24 horas, então eu penso que ela me protegeu sem saber nesse sentido, assim. Mas daí ele começou a gozar em mim, aquilo começou a me dar um desespero, eu não sei em que parte que foi, mas eu lembro que aquilo começou a me dar
Era insuportável pra mim. Isso era, eu não, comecei a me dar um desespero muito grande, isso eu não aguentava, daí eu falei, olha, não aguento, não quero, não aguento mais, não dá. E aí ele começou a usar camisinha e jogava no vaso. Foi ali que a minha mãe descobriu, porque um dia a fossa entupiu, nós chamamos de entupidor, e ela me chamou pra dizer que tinha camisinha no vaso. Não, mas teu pai não usa. Eu falei, não pergunto pra ele, porque eu não sei, não conseguia falar pra ela que era dele. Mas ele falava, não é meu. E ela ficou assim, tipo, ela quase me bateu, ela queria me bater. Fala a verdade, assim, ela me ameaçou. O meu não é, só tem nós aqui, né? E eu fui pro enfrentamento, mas ela me deu umas chibocas. Quando meu pai chegou, ela botou ele na parede. Aí essas camisinhas aqui, o que é isso? Daí ele contou. Eu não me lembro como foi essa conversa. Lembro, mas eu sei que ela intimou e ele confessou, porque ela foi arrumando as coisas, né? Começou a juntar todas as coisas dela dentro de casa e falou que ia embora. E ela falou pra mim, tu escolhe se tu vai comigo ou vai com ele. Vai ficar ou vai comigo? Minha mãe falou. Só que ela tinha falado que a culpa era minha. Ela falou assim que eu tinha traído ela como mulher e como filha. Eu lembro que ele falou, só vou te dar, então vou te dar R$50, porque eu sei que com R$50 tu não vai longe e tu vai ter que voltar pra casa. E eu tava só com a mochila da escola. E aí eu peguei R$50 e nunca mais voltei. Comprei a passagem, fui embora, voltei, depois que ele terminou tudo, eu fingi que ele não existia mais. Tanto é que na fala dela da separação, ela botou a culpa em mim. E eu não fui culpada. E se eu fosse a mãe, eu arrastava ela daquela maneira, jogava meu pai no meio da rua. Então, eu sou Mariana Musetti, eu sou criadora da página Leoas Livres nas redes sociais, né, Facebook, YouTube, Instagram, e faço esse trabalho que ajuda mulheres que passaram e que passam por violência doméstica. Eu passei por essa experiência e por isso criei a página. Também sou professora universitária há 20 anos, pós-doutora em administração, mãe, né, e natural de Londrina, no Paraná, mas moro em Santa Catarina, um lugar que me acolheu e que meu filho nasceu, enfim. E aqui eu trabalho numa faculdade e continuo aí fazendo todo esse trabalho com as mulheres, e recentemente aceitei aí o desafio de me colocar à disposição na política como pré-candidata a vereadora da cidade de Palhoça, aqui em Santa Catarina. E é isso, e cada vez mais ajudando, né, as mulheres, as pessoas mais necessitadas, enfim, para que realmente a gente não tenha tantos feminicídios como temos visto acontecer, principalmente essa semana a gente teve alguns casos, e também para a gente conscientizar mesmo as mulheres de que é necessário um cuidado muito grande ao se relacionar, né, com o homem. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente aqui do Planeta Catarina, contasse um pouco a história do Leoas Livres, que é hoje uma referência, né, quando se fala em ajuda virtual e presencial também, que eu sei que você faz, né? Na verdade, a história do Leoas Livres foi no dia seguinte que eu me separei. Eu fiquei muito assim, sem saber o que fazer, não sabia por onde recomeçar, não sabia com quem falar, eu não sabia nem o que pensar, na verdade. E aí eu criei essa página para colocar para fora mesmo tudo que eu sentia, todas as minhas angústias, minhas dores. No começo da página era bem melodrama mesmo aqui, porque era realmente uma catarse, eu colocando tudo mesmo que estava no meu coração para fora. No período que eu ainda estava casada, eu escrevia muito num caderno as coisas que eu sentia, o que eu queria falar para a pessoa, mas não falei, e também fui colocando esses textos na página, e as pessoas foram se conectando, e hoje, assim, muitas pessoas, eu já não tenho mais noção de quantas mulheres eu ajudei nessa caminhada, e foi assim que criou-se a página Leoas Livres, né, o nome foi dado pelo meu filho mais velho,
Leão sempre foi um bicho muito presente na minha vida, além do meu signo. O meu apelido de criança é Leão, né? Legal. É, e eu sempre tive uma conexão muito grande com o leão mesmo, representado também por Deus, e aí então juntou todas essas coisas e virou o Leoas Livres, que hoje está aí e realmente tem ajudado muitas mulheres. Eu tenho acompanhado bastante assim, esses casos e eu vejo que se você não souber usar uma arma e não tiver frieza na hora, nem adianta ter, porque o cara é muito mais rápido às vezes, porque quem Sim. comete essa agressão, ele já tem a intenção. Então não dá tempo de você reagir na hora, é como um assalto. É um assalto, o cara, só que ao invés de ele estar te roubando algum bem físico, ele está tirando a tua vida. Essa é a diferença, né? Exatamente. E não dá tempo. Quem já foi assaltado sabe que não dá tempo às vezes de você reagir. Você fica sem ação, né? É porque pega de surpresa, né? Exatamente, é o elemento surpresa, né, considerado elemento surpresa. Diante de todos esses casos que aparecem, eu vejo que uma das coisas importantes é realmente esse teu trabalho para conscientizar, além disso, intervir mesmo, né? Tu faz a intervenção também. Sim, é muito difícil ajudar essas pessoas porque a maioria delas, elas precisam de um lugar para ficar, por exemplo, para sair da casa onde ela convive com o agressor e realmente é complicado fazer essa alocação das pessoas, né? A gente precisa que ela procure um amigo ou alguém da família, uma pessoa que possa estender as mãos para poder ajudar, porque a gente sabe que abrigo mesmo são poucos, e precisam muitas vezes de alimentos até para os filhos, precisam de são necessidades básicas. E esse foi um dos motivos também que me impulsionou a entrar nessa disputa dessa eleição esse ano, porque é uma forma de conseguir ajudar mais pessoas, né? A gente fica muito restrita a ajudar só na parte emocional, né? Aos conselhos, a dar uma palavra de empoderamento, mas na verdade, na prática, o que essa mulher precisa é de comida, é de lugar para morar, entendeu? Algo mais efetivo. Quais são as principais, tipo, reclamações ou reivindicações? O que elas chegam falando para ti? Olha, eu isso, eu aquilo, eu tô mal. Qual que são os principais problemas que você vê na tua prática? Tem várias situações. Olha, eu tenho desde a mulher que chega para mim me contando um monte de coisa que ela passa no relacionamento e no final ela pergunta para mim: você acha que é abusivo? Ela deu uma lista de fatos, ela sabe que é abusivo, mas ela quer ouvir de alguém se realmente é abusivo. Essa é uma, tá? Esse é um tipo. Que o outro extremo também acontece, que é a mulher mandar mensagem, falar que vai se matar, que ela quer morrer, que a vida dela não tem mais sentido, que acabou, e etc., que daí é aquela que está para lá de codependente, dependente, né, fusionada, numa simbiose absurda com a outra pessoa e ela não se enxerga mais. Então tem esses dois extremos. Aí tem a coluna do meio, que são aquelas mulheres que sabem que vivem um relacionamento abusivo, mas não conseguem largar, né, da pessoa. A maioria dos casos que falam comigo aqui na minha página são relacionamentos héteros, tá? Mas obviamente que pode acontecer com os relacionamentos também homoafetivos. Isso não impede, é a mesma sistemática. Eu, como na minha página, conto a minha experiência é uma experiência homem-mulher, então a maioria das pessoas que se conectam comigo também tem a experiência homem-mulher, mas pode ser homem-homem, mulher-mulher, que a dinâmica acontece mais ou menos igual. Então, essa da coluna do meio é aquela que está naquele efeito espiral. Ela tenta sair, mas ela regride e volta. Ela tenta sair e ela regride e volta. Oi? Entendi. Ela não consegue, né? Ela não consegue. E tem a outra parcela de mulher que já conseguiu sair do relacionamento, mas ainda vive todo aquele tormento, que às vezes o cara não deixa ela em paz, persegue, que daí continua, né, aquela violência, aquele abuso
pós-separação, né? Que é velado, mas que acontece demais, a difamação, perseguição, calúnia, todo tipo de chantagem, manipulação, principalmente por causa do dinheiro. Então, aí... Sinceramente, não está ligado à questão da morte, mas está ligado a subjugar, né, a pessoa, incomodar, né? Exatamente. Continuar fazendo uma pressão psicológica, né? Esse é um ponto importante também, né? Exatamente. A gente está conversando aqui com a Mariana Musetti, pré-candidata a vereadora por Palhoça e criadora, idealizadora do site Leoas Livres. Mariana, uma pergunta que todas as mulheres fazem é: como sair disso? Como sair dessas situações? Viva, eu estou falando viva. Sabe os perfis? Existem vários perfis, né? De violentadores, de abusadores. Como sair desses perfis? Como sair disso? Pois é uma situação assim que muitas pessoas perguntam e a gente percebe que a mulher, ela sai de duas formas, né? Ou ela sai no caixão, como muitas, como aconteceu hoje, como aconteceu essa semana com a professora, ou ela sai mesmo de verdade, mas com muitas sequelas, né? Com muitas dificuldades e com com traumas, enfim, que precisa realmente de um tempo para poder conseguir trabalhar isso. Eu costumo dizer, assim, que a mulher que está num relacionamento abusivo, ela é como se ela estivesse lá no fundo do poço mesmo. Ela não consegue escalar sozinha para sair. A mulher não sai sozinha. Ela precisa que alguém dê a mão, puxe para ela poder sair. E, normalmente, eu costumo dizer que toda mulher que tem um relacionamento abusivo, ela tem um anjo da guarda. É uma pessoa que não desiste mesmo dela. Pode ser alguém da família, pode ser um amigo, pode ser um colega de trabalho, não importa. É aquela pessoa que não desiste enquanto não vê aquela mulher liberta. Mesmo diante de tantas coisas que às vezes acontecem. Ela apanhou e voltou com o cara. Ele aprontou algo assim inadmissível, né? Mentiu, roubou, ela voltou com o cara. Mas o anjo da guarda não desiste. Tá firme lá. E é essa aquela pessoa que está ali junto, né? Tá junto. É essa pessoa que não vai desistir dela e que vai dar o primeiro puxão para ela sair ali do fundo do poço. Sem a ajuda de outras pessoas, ela não sai. Porque, primeiro, muitas vezes ela não tem nem noção do que ela está vivendo. Ela não tem nem consciência do perigo que ela está correndo de vida, ela não tem consciência do relacionamento abusivo que ela vive, né, do perfil do abusador, né, porque a manipulação, você sabe melhor do que eu, é muito grande, né, o encantamento, a forma como ele conduz, né, a sua vítima, é algo muito, muito profundo e complexo. Então, ela não consegue ver e não consegue identificar de fato quem ele é. As pessoas à volta é que conseguem. Então, é uma dessas pessoas que vai realmente puxar essa vítima dessa cilada. É difícil. Dá para dizer, a gente pode dizer que a pessoa fica cega de paixão? É a paixão cega? Olha, dá para dizer que fica cega e dá para dizer também que, na verdade, ela fica, eu acho que fica como se fosse em transe, sabe? Numa hipnose mesmo. Porque o encantamento, ele é tão grande, e é a palavra encantamento, né? Não é encantamento de ficar encantada. O encantamento é algo muito diferente disso. Realmente parece como se você estivesse hipnotizada e não responde aos estímulos reais do que está acontecendo. Parece que a pessoa é transportada para outro mundo. E é isso que acontece, porque o personagem que o abusador cria, ele é perfeito, ele é ideal, ele é charmoso, ele é encantador, ele é bonito, e soma todas essas características, ele só vai começar a mostrar a face ruim quando ela já estiver completamente domada, quando ela estiver completamente encantada mesmo por ele. Seduzida, exatamente. Então, o que eu sempre digo é para a tolerância delas ser zero, não tolerar esse tipo de coisa e realmente cortar o relacionamento. O livro que a gente
já trocou ideias a respeito, que é muito bom, que é Mulheres que Amam um Psicopata. É um livro ótimo para se ler, para poder ter uma noção de como que realmente tudo isso funciona na prática. A gente percebe também que as mulheres, elas não podem e não devem se entregar, né, num relacionamento para um homem assim, sem saber de fato quem ele é, conhecer a pessoa, conhecer a família. Por exemplo, esse caso da professora, tá? Uma pessoa que tem contato próximo, tinha, né, com ela e com a família, mandou mensagem para mim dizendo que esse cara, eu não sei se é real, mas a pessoa não ia mentir para mim, ele tinha não, porque ele está vivo, né, ele tem 38 boletins de ocorrências de mulheres que ele prejudicou. É muita coisa. É nesse ponto que eu insisto quando eu falo sobre isso, né? Se o cara tem um cara com um passado desse, um histórico de 38 boletins, o que fazer, né? Isolar ele, talvez, né? Da sociedade. Pois O que você acha sobre isso? Castração? O que você pensa? Química? Olha, física? Pois é. Alguma coisa tem que ser feita. A gente começa a entrar nessas coisas, né? Esses pensamentos, assim, mórbidos. Porque quando você pensa que essa pessoa, se ela não for freada, se ela não for parada, ela vai continuar fazendo outras vítimas, a gente precisa pensar no bem de uma sociedade. A pessoa, ela não tem condições de conviver com normalidade com outras pessoas, tanto que essa professora foi brutalmente assassinada, né? Ela perdeu a própria vida. Totalmente. Infelizmente, ainda hoje, a palavra da vítima não é o suficiente, tá? Quantos processos são arquivados dizendo que não tem prova? E é um crime que acontece entre quatro paredes que no máximo um cachorro ou um gato que viu, né? E o cachorro e o gato não pode ser rolado como testemunha. Então, como que essa mulher vai provar? Por isso que muitas mulheres se calam e não querem nem denunciar, porque ela não vai denunciar, porque ela sabe que ela vai passar como louca e que ninguém vai acreditar nela depois. Só que esse cara que ela não denunciou, ele vai com outra vítima, outra vítima, outra vítima. E ele continua fazendo vítimas na nossa sociedade, assim como tantos outros homens fazem. Então, assim, o que mais me deixa revoltada é a polícia não ter, apesar de dizer que tem, não ter essa postura, tá? Ainda tem muita coisa para se melhorar, tanto no judiciário, quanto na parte policial. Eu penso isso. Eu acho que tem que ter uma forma um pouco mais fácil de se acolher essa vítima. Porque, por exemplo, ela chega lá falando principalmente da violência psicológica, pior ainda. Se ela não tiver todo um esquema, se ela não tiver gravado, se ela não tiver WhatsApp, ela tem que esconder câmera, ela tem que inventar coisa para poder provar para os outros, porque até que se prove o contrário, ela que é a maluca, entende? Essa situação que eu acho complexa, entendeu? A mulher está tendo, e na verdade aí eu acho que entra uma coisa bacana, você como pré-candidata a vereadora, pensar nesses serviços de atendimento preventivos, né? Acho que está dentro das tuas, lógico, está dentro das tuas pautas, eu já vi, pensar em possibilidades de evitar isso, né? Como evitar isso? Porque acontece em fração de segundos dentro de uma casa, e você não está ali para ajudar. E a mulher nem dá tempo de pedir socorro, né? São vários os casos. Então, é por isso que é difícil, até onde se envolver, né? Como se envolver numa questão sem ficar... Eu acredito também, assim, que a gente sabe que o perfil dessas pessoas, né, desses homens, ele é um perfil meio padrão, né? Então as mulheres, elas precisam realmente tentar se atentar para os detalhes, como eu sempre falo, né? Essa questão da falta de empatia, aquele tipo de pessoa que já demonstra frieza, sabe? Tudo eu. A gente tem alguns detalhes que precisam ficar aí em suspense. Quando aquele fato aconteceu nos Estados Unidos com aquele negro,
eu fiz um post, né, falando sobre isso, né? Repare no teu parceiro, no teu namorado, né, na pessoa que está do teu lado, se ela realmente sentiu alguma coisa ao ver aquela cena, porque qualquer pessoa normal, ao ver uma cena daquela, se revolta. Independente de qualquer coisa, é um ser humano que está ali, né? A pessoa se incomoda, a pessoa... Alguma coisa acontece. Agora, se o cara falar assim, mereceu mesmo, menos um na Terra... Mais um, né? Mais um que se... Esses são os pequenos sinais que a pessoa pode se ligar. Né? Uma pessoa com uma frieza absurda, uma pessoa que não tem empatia, que não se preocupa com o outro, que não serve as pessoas, que não se coloca, que não se relaciona muito, que não tem tantos amigos, né? Egoísta ao extremo. Aí você vai juntando as peças. Eu costumo dizer, assim, sabe, Leandro, que não é uma peça que vai dizer se o cara é ou não um agressor, um abusador. São várias peças. Como uma vez... eu fiz um post falando sobre essa questão da compulsão sexual. Aí teve gente que mandou para mim mensagem, mas então quer dizer que se eu gosto de sexo eu sou assim? Eu falei, não, gente, não é assim. Essa é uma característica, você tem que juntar várias características que dá o todo. Né? Então é isso que a mulher precisa fazer, mas a mulher, quando ela está envolvida, ela não faz nada. Por quê? Porque ela usa o coração e não a razão. E a única maneira de você se prevenir de um relacionamento desse tipo é usando a razão. É avaliando as atitudes dele, muito mais do que o que ele fala, é o que ele faz. Comportamento. A forma como trata o garçom, porque ele é um santo com você, te trata como uma rainha e humilha o flanelinha, humilha o garçom, humilha uma secretária. Está desconexo, não está batendo. As atitudes, elas precisam ser congruentes com as palavras, com o discurso dessa pessoa. É verdade. Entende? Então isso também é uma coisa que tem que reparar tratamento de mãe, de pai, de irmão, principalmente as mulheres, como é que o cara trata as mulheres da família dele. Você sabia que tem um dado bem interessante, que a história desses caras, eu não tenho os dados aqui, mas olha que coisa interessante, a maior parte deles tem uma grande propensão a fazer com crianças também. Loucura, Sim. né? Então, o que está em jogo ali é a questão da subjugar quem é mais fraco que você, teoricamente fraco, no sentido principalmente do homem físico. Né? Sim. Então, a força física valendo como... Por isso que muitas academias ensinando mulheres a se defender, esses programas, né, de treinamento contra a violência. Então, é muito bom, só que como você falou, na hora do vamos ver, muitas vezes, não tem nem como você reagir. Ou você não vai ficar 24 horas, né? O cara pode me matar. Vai andar armado dentro de casa? Não tem como, né? Não faz muito tempo, o delegado em Curitiba matou a escrivã, que era a mulher dele. Não faz muito tempo isso. Nossa. Entende? Então, assim, eu acho que é legal quem pode fazer defesa pessoal, é uma coisa bacana, é bacana, mas isso não vai te salvar. Não acho que isso vai te salvar, né? Porque o homem, quando ele quer fazer, a gente sabe desse perfil como funciona, né? Ele é frio, ele calcula, ele sabe o momento, então é bem difícil você conseguir reagir. Para a gente finalizar, estamos no tempo, eu queria que tu deixasse uma mensagem para o pessoal do Planeta Catarina e fica à vontade, pode convidar para curtir, como é que faz para curtir tua página, entrar em contato contigo, agora nessa tua nova fase de vida. Sim, que bom, é um prazer estar aqui no Planeta Catarina, poder contribuir com esse assunto da violência contra a mulher, que é um assunto que precisa ser discutido, precisa ser falado, e não só por mulheres, né, por homens também. Então é muito bom saber que existem homens como você, Leandro, que se importam com esse problema, que é um problema que muitos, né? Tem muitos homens que... muitos homens que
toda a sociedade, né? Porque, querendo ou não, vocês também têm mulheres na vida de vocês, vocês nasceram de uma mulher, vocês têm irmãs, amigas, né, parentes, filhas, então a gente precisa lutar junto em relação a essa questão, a esse mal que acomete a nossa sociedade, e eu estou à disposição. Eu fico pensando, sempre que eu me deparo com casos assim, eu fico me perguntando, porra, e se fosse a minha mãe? E se fosse a minha irmã? E se fosse alguém que eu gosto, né? Então, essa coisa que para mim não é... Claro, é o que eu te comentei, né? O que é para nós incompreensível, para aquela pessoa que está fazendo, é a verdade dela, né? Então é a verdade dela. Aliás, para ela, muitas vezes, é um ato de amor. Nossa. Sim. Mas porque, aí de querendo ou não, reverte mais. Exatamente. O amor que o psicopata tem pela sua vítima, para ele é sincero, para ele é real. O fato de ter a posse do outro, isso é amar. Nossa. O nosso amar é diferente, mas para ele aquilo é amar. Então, assim, o mais importante é que as mulheres não se envolvam com esse tipo de homem. A identificação, acho que é tudo, né? Como identificar? Eu acho que isso aí é tudo, né, Mariana? É a base de tudo, né? Identificar, ir atrás, dar um e mapear, né? Você sabe que eu vou te contar uma coisa? Olha só o que aconteceu comigo. Há um tempo atrás, eu conheci um advogado. E ele disse que era advogado, né? E aí, a gente estava conversando, eu vi que ele estava interessado em mim. Não, aí eu pedi uma foto da carteira dele da OAB, e ele ficou super ofendido. Super ofendido. Ai, porque você está desconfiando de mim, porque não sei o que. Eu falei, não, mas eu só queria ver tua carteira da OAB, você não falou que você é advogado? Então, mulheres, não tenham medo de pedir uma carteira que comprove o trabalho, dá um Google mesmo e busca lá no Google pelo nome da pessoa, nas redes sociais, para ver se essa pessoa não tem algo de estranho. E sabe o que aconteceu com esse advogado? Sumiu, porque não devia ser advogado. Nossa, ia dar um migué, como a gente fala aqui em Floripa. Exatamente. Então, a mulherada tem que se ligar nisso, né? E aí, tchau, tu nunca mais falou com ele. Nunca mais. E olha, outra coisa também, as mulheres, nessa ânsia de querer ter alguém, nessa carência de querer estar com outra pessoa, elas, no relacionamento, elas fazem aquele relacionamento ser muito rápido, né? Aquele relacionamento relâmpago. E no relacionamento relâmpago é o prato cheio pro abusador. Perfeito. Legal isso que você tá falando. A vítima perde o filtro. Então, começou a se envolver com alguém, freia, vai devagar, não precisa, você viveu até agora sem essa pessoa, então você não precisa, o mundo não vai acabar, vai de leve, vai com calma, as coisas vão acontecendo gradativamente, porque assim, ó, tem gente que tá uma semana com o cara, na semana seguinte o cara já tá morando na tua casa, não, tem que ter calma, né, esse é um outro índice, namoros, relacionamentos relâmpagos, a maioria dos casos de situações com abuso vem de relacionamentos assim. É verdade, né? Tem um gráfico aqui do panorama da violência contra as mulheres do Brasil que é exatamente isso. Bem interessante, então, o novo, por estado, assim, né? Não. Bem legal aqui. Por quê? Porque é muito fácil, né? Aí você tá no encantamento, já o cara já se aposta de tudo, já tá todo mundo junto, é tudo muito rápido, é aquela paixão avassaladora. E aí a hora que você percebe, você tá casado com o inimigo. Tá lá, já tá com o cara dentro de casa e deu. Não pode. A gente precisa ter racionalidade para poder ter um relacionamento saudável, poder avaliar mesmo a pessoa, ver se é uma pessoa que vale a pena. Afinal de contas, você vai abrir teu coração, você vai colocar para dentro da sua casa, da sua família. Então, primeiro, tem que ver bem quem é a pessoa e ter muito amor próprio e saber que essa pessoa vai impactar a vida de todo mundo na tua família, né? O que você diria da diferença entre os comportamentos masculinos e femininos? Como é que você analisa isso, pra gente finalizar? Como é que você acha que o homem lida quando encontra uma mulher psicopata, por exemplo? Como que você vê isso? Na verdade, da mesma forma como a mulher quando encontra com um homem psicopata, o encantamento deles é a cama.
né? São profissionais. Eles são Perfeito. profissionais do sexo. Então, o encantamento da mulher é deixar o cara completamente viciado nela na cama, e o homem também, vice-versa. É a porta, Tá bom. a porta de entrada, e a maioria das mulheres que vem conversar comigo, antes delas falarem para mim sobre a pessoa, eu já dou as características do cara. Eu já falo para ela, ele é compulsivo sexual? É, como é que você sabe? Ele é muito mentiroso? Ué, como é que você sabe? Ele é egoísta, ele só pensa nele, ele some, ele deixa o celular desligado, não responde o WhatsApp. Ai, como é que você sabe? Gente, é padrão. É o padrão, né? Não é Existe um padrão. privilégio. Isso é o mais importante de saber, é que existe um padrão. Então dá para diagnosticar, dá para começar por aí, identificar. Exatamente, mas é isso que eu te falei. Tem que ir de leve. Porque tanto o homem quanto a mulher, eles fazem o mesmo jogo. Tem muita mulher que é abusadora, sim. Mas eu arrisco dizer que tem mais homens do que mulheres. Sim, sim. Sim. Tá? Eu também arrisco a dizer. É, Pelos casos, pelas coisas que acontecem, por tudo que tem acontecido aí, eu acho que a mulher ela é mais planejadora, né? E o homem é mais, digamos, violento. E eu tenho homens que me procuram na página pedindo ajuda, e aí eu falo para eles, falo, olha, aqui eu ajudo mulheres, então sinto muito não poder te ajudar, mas olha, vê o meu post, ou assiste meu vídeo no YouTube, eu faço assim. Mariana Busetti, parabéns pelo teu trabalho, por tudo que você vem fazendo agora. E daqui para frente voltamos a conversar. Tem muita coisa para a gente trocar ideias aí a respeito desse tema e de Tem outros mesmo. também. Já fica convidada para no próximo mês a gente fazer mais uma entrevista aqui no Bate-Papo Catarina. E Ótimo, já tô muito dentro. obrigado. Estamos aí, tá bom? Tá, obrigada. Um prazer estar com você. Sabe que eu te admiro Ótimo. muito. Também, é recíproco. Um beijo. Tamo junto. Valeu.